Professor Antônio, seja bem-vindo, Juliana também. É bom recebê-los aqui no nosso Interuni, que é o Simpósio de Internacionalização dos Institutos Federais e Universidades entre o Brasil, Américas e Europa. E lembrando que ele é um patrocínio da FAPESC, que permitiu que a gente trouxesse os palestrantes aí que estão realizando as palestras presenciais e vocês que estão realizando as palestras online. Então, passo a palavra para vocês, que vocês podem se auto-apresentar, por favor. E vou fechar aqui o microfone, que temos uma obra aqui no lado do prédio e o pessoal está empolgado com a britadeira. Perfeito, professor. Então, muito obrigado. Me ouvem bem? Sim, tá. Professor, só dar um feedback. Sim, estamos te ouvindo muito bem. Perfeito, professor. Então, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade. O professor Fábio Alexandrini foi do mesmo instituto que eu acabei pertencendo no passado, e agora a Juliana pertence também, só para a gente mostrar a transição de como as coisas são, né? Particularmente eu, professor Fábio, nós nunca nos encontramos no INCODE, né, professor? Foram gerações diferentes, assim como eu também não cheguei a trabalhar diretamente com a Juliana no INCODE, mas só para mostrar como é interessante esse legado que o professor Aldo, que a academia acaba deixando para todos, né? Então, são transições aí de pelo menos 25 anos, né, professor? Correto? Mais ou menos isso, então, considerando entre as formações anteriores, os alunos que vêm e vão, os alunos que saem para doutorado, inclusive fora do país e retornam, então, só para a gente mostrar esse panorama para os alunos aí do Instituto Federal, tá? Eu vou pedir a permissão, então, professor, de compartilhar minha tela com vocês, tá? Só confirma, por gentileza. 21 anos que eu defendi o doutorado. Olha só. Mas eu estou com o Aldo há mais de 21 anos e o senhor não estava por lá, mas antes disso o senhor participou do INCODE, aí saiu, né? Foi o período que eu estava na Alemanha, quando você entrou, eu só voltei e defendi. Perfeito, professor. Eu vou compartilhar rapidinho uma apresentação com vocês aqui, tá? Vou perder um pouquinho o feedback visual, mas qualquer problema vocês, por favor, me avisem, tá? Vocês estão vendo em tela cheia, pessoal? Só confirmem para mim, por favor. Estamos sim. Perfeito, tá? Então, nossa temática, aí para os colegas do Instituto Federal, é um alelo entre carreira acadêmica versus a indústria, caminhos, conquistas e conflitos, então, dentro do contexto do Interuni 2026. Então, eu sou o professor Antônio Carlos Sobieranski, depois eu passo a palavra para a nossa colega Juliana, também para proceder com a apresentação dela, né? Então, mostrando um pouquinho de como a nossa carreira, só para fundamentar um alelo entre justamente um término de graduação com o que a gente pode agora efetivamente utilizar como anseio no sentido de carreira, vamos para a indústria, vamos permanecer na academia, tá? Sempre é uma decisão que gera bastante conflito, né? Que é justamente a temática dessa apresentação. Eu terminei a minha graduação meados de 2005, já fazem aí mais de 20 anos, né? 21 anos. E ao final de 2025, quando eu precisei desenvolver um tema de conclusão de curso, né, do bacharelado em ciência da computação, eu estive também nesse mesmo dilema, né? Prosseguir com carreira acadêmica, acabar sendo inserido na indústria, na época, né, em 2005, o que se imaginava? Vou desenvolver um curso, vou realizar um curso de ciência da computação para trabalhar como programador. Essa era a visão um pouco limitada que se tinha na época, né? Até porque a região que a gente acabou vindo, né, no interior do estado de Santa Catarina, não dava talvez muita possibilidade de abertura a buscar outras possibilidades de atuação, né? Eu me via sempre, né, ao meio do meu curso de graduação, trabalhando com programação, sendo programador, né? Só para vocês verem como
as coisas elas acabam também modificando bastante, né? Então, ao término de 2024, mais ou menos, eu acabei conhecendo um professor, foi uma pessoa bastante querida aí pelo professor Fábio Alexandrino, o professor Eros Comunello, na época também retornou da Alemanha, e eu acabei sendo inserido na área de processamento digital de imagens, nunca tinha trabalhado com isso. Também tinha um pouco de receio em relação à área, o que eu vou fazer com processamento digital de imagens, será que tem aplicação prática, sendo que a maioria dos sistemas que se programam são sistemas corporativos, sistemas para pesquisas em banco de dados, geração de relatórios para as empresas da região. Será que é uma área interessante realmente para se focar, sendo que ela, na época, era majoritariamente uma área com exclusividade da academia, certo? Que empresa que poderia absorver o conhecimento que eu iria desenvolver em processamento de imagem? Tá? Será que seria uma boa ideia ou seria um conhecimento que seria engavetado e eu talvez não teria tanta utilização dele? Mas eu resolvi aceitar o desafio, desenvolvi um trabalho de conclusão de curso na época em imagem, certo? E ao final de 2005 eu fui convidado para fazer mestrado. Foi quando eu ingressei no Instituto INCODE, que se encontra aí na apresentação, primeiro item da apresentação, então de 2006. Então, só para vocês verem, foram 10 anos, de 2006 a 2016, 10 anos no Instituto INCODE. Então, se a pergunta é, valeu a pena trabalhar com processamento digital de imagens? Foi o grande conflito na época, né? Valeria realmente a pena sair de um emprego estável na região do oeste de Santa Catarina para trabalhar com processamento digital de imagens exclusivamente na academia? Bom, a resposta está aí, tá, pessoal? 10 anos. Foram 10 anos trabalhando no INCODE, esse instituto que eu mencionei para vocês, que o professor Fábio Alexandrini pertenceu, eu pertenci, a Juliana, que logo mais vai também fazer uso da palavra, agora pertence, né? Então, ingressei no Instituto INCODE, onde eu tive a oportunidade de seguir uma carreira acadêmica completa, inclusive, novamente, em meados de 2010, que eu vou falar um pouquinho para frente, novos conflitos indústria, ou me mantenho na área acadêmica, né? Então, em 2006, 2007, comecei a fazer o mestrado em Ciência da Computação, em Florianópolis com o professor Aldo, o professor Eros também, na época, acabou migrando para o INCODE para realizar a coordenação do antigo LAPIX, que é um laboratório especificamente dedicado para processamento digital de imagens, computação gráfica, visão computacional. Então, eu desenvolvi o mestrado de 2007 a 2010, e aí eu comecei a me aprofundar de cabeça, realmente, na questão de análise de imagens, né? Então, se era uma área que antes, em 2005, né, gerou muito conflito em termos da sua restrição, né, em 2010, eu comecei a ver essa área começando a ser aplicada também na indústria. Tá? Então, notem, pessoal, nós estamos hoje também com as tecnologias, se a gente for fazer um alelo com a inteligência artificial, vale a pena acabar trabalhando numa área que está sendo dominada hoje por muitas pessoas, né? Inclusive entusiastas que têm um conhecimento razoável de computação, conseguem desenvolver soluções fantásticas, né? Então, só para a gente acompanhar o time evolutivo, sempre vale a pena, tá, pessoal? Sempre vale a pena se aprofundar no que há de recente, porque o que há de recente, hoje, embora ele possa se apresentar de forma um pouco limitada e a gente talvez não consiga ver a aplicação prática, a questão da evolução, ela leva poucos anos até que a adoção de determinada tecnologia ela acabe sendo muito bem recepcionada na indústria. E é o que aconteceu nessa época, 2010, mais ou menos. Foi um pouquinho depois, na verdade, mas em 2010 eu já comecei a ver e compreender processamento de imagem é legal, tem aplicação na indústria, tem muita coisa para ser feita, até porque as indústrias, elas carecem de tecnologia, de automação dos processos. Em 2010 eu defendi o meu mestrado,
em imagem, na área de segmentação, não tínhamos nada dessas ferramentas que a gente tem hoje de suporte à inteligência artificial, era mais processamento digital de imagens, ou seja, escovar pixel mesmo, desenvolver um código, na época em linguagem C e C++, onde se tinha que efetivamente entender o fenômeno, entender a física, a matemática, o background matemático para se implementar as coisas, ele era relativamente de baixo nível, tá? Então desenvolver em linguagem C, em C++ e ainda requerer uma base matemática sólida, era algo que levava bastante tempo para ser desenvolvido. Tá? Mas fruto disso, nós publicamos alguns artigos interessantes em conferências, em revistas. Aí tive minha primeira saída do país, conseguimos publicar um artigo interessante, fomos para os Estados Unidos para realizar a apresentação, eu e o Eros na época, né? O que só fomentou mais o meu desejo por academia, tá, pessoal? Isso só reforçou a ideia, a academia é o caminho que eu quero seguir para os próximos anos, né? Aí, em 2010 ainda, acabei submetendo o meu tema, a minha defesa, na verdade, de mestrado para um concurso nacional de teses, de dissertações de mestrado e teses de doutorado, concurso realizado pela Sociedade Brasileira de Computação. Então, em 2011 ficamos em segundo lugar no Brasil, com o nosso trabalho de mestrado, de segmentação de imagens, certo? Em 2012 eu ingressei, 2010 na verdade, já ingressei ao doutorado junto ao Federal do Paraná, onde o professor Aldo acabou pleiteando algumas vagas. O professor Aldo ajudou a fomentar e criar vários programas de mestrado e doutorado pelo país, e um deles foi na Federal do Paraná, onde eu tive a oportunidade de iniciar doutorado, né? Então foram aí 4 anos de carreira acadêmica, também geraram dúvidas, vale a pena, não vale a pena, né? E nessa época, ao fim do mestrado, que eu, no caso, comecei a colher alguns frutos, comecei a dar algumas aulas em algumas universidades, dentre elas na Univale, um pouquinho ali para baixo, em 2018, né? Então comecei a experimentar a carreira docência, né? Só para reforçar aí o desejo por academia, né? Geralmente quem segue carreira acadêmica para dar aula, de certa forma, tá, pessoal? Mas o cenário hoje ele tem mudado um pouquinho, eu já vou mencionar, né? Hoje as empresas, efetivamente, elas buscam por pesquisadores no seu quadro. Então, tem uma mudança, na época não estava totalmente definido isso daí, né? Meados de 2018, 2020, efetivamente, quem fazia um mestrado era para atuar com docência. Hoje não é dessa forma que tem funcionado mais, né? Então, nessa época, 2010, nós fundamos uma empresa, alguns colegas do mestrado, inclusive eu, o professor Eros e mais 3 colegas, que na época nós trabalhávamos juntos, surgiu uma oportunidade de mercado para a construção de uma startup. Então, aceitamos o desafio e começamos a trabalhar com visão computacional para a indústria. Então, talvez uma das primeiras empresas de visão computacional de Florianópolis, né? Tinham algumas outras, mas consolidadas dessa forma foram uma das primeiras, talvez, desenvolvendo sistemas para uma empresa de segurança, para câmeras, a empresa Savent, hoje comprada pela Intelbras. Então, o que nós desenvolvemos? Utilizamos, então, um know-how acadêmico, de pesquisa acadêmica, para desenvolver pesquisas para sistemas de segurança, no sentido de aquelas cercas virtuais que você coloca na câmera, onde define um polígono, se a pessoa adentra em uma área de controle, se dispara um alarme, certo? Sistemas de objetos que foram deixados ou retirados propositalmente, né, para questão de furto, câmera de segurança que ela é pichada ou
desviado o seu ponto de monitoramento, por exemplo, acabou batendo com algum objeto na câmera, para deslocar ela, é uma mudança abrupta na cena, então realizávamos também essa identificação. E também contagem de pessoas, contagem de veículos. Eu tenho alguns vídeos que eu vou acabar mostrando daqui a pouquinho mais, embora não seja um enfoque, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho o que é visão computacional, o que é processamento de imagem, e a Juliana prossegue. Então fundamos essa empresa em 2012. Desenvolvemos vários trabalhos interessantes, vários módulos para outras empresas. Então, nós atuamos basicamente como desenvolvedores de soluções tecnológicas para serem incorporadas em produtos de outras empresas, certo? Esse foi o principal enfoque da 4Vision Tech. Em 2013, eu tive uma oportunidade muito interessante. Eu acabei saindo, isso enquanto doutorado, via uma fundação da UFSC, nós escrevemos uma proposta para um edital nos Estados Unidos. Então, tive a oportunidade de trabalhar no MIT, mais especificamente no HST, que é o Health Sciences and Technology Division, é uma divisão que acabava sendo composta por pesquisadores da Harvard e da MIT, tanto que ficava no meio das duas universidades, em Boston. É interessante a geografia, né? Harvard se encontra um pouquinho mais ao noroeste e o MIT um pouquinho mais ao sudoeste. Então, exatamente no meio das duas, né, tinha a Central Square, que era onde ficava essa divisão. Acabei trabalhando ali, de 2013 a 2014. Então, foi um ano muito interessante, onde acabei tendo a possibilidade de trabalhar com pesquisadores de diversas nacionalidades, né? Conheci um pesquisador bastante interessante, um professor que foi quem acabou direcionando também o meu tema de doutorado. Então, eu tinha uma ideia de defesa, de trabalho, indo para os Estados Unidos, a mente acabou abrindo, eu acabei trocando o tema, com pouco tempo para a defesa, e acabei conduzindo uma defesa na área de biomedicina. Então, eu tinha uma ideia de trabalhar novamente com a questão de segmentação de imagens, processamento de pixel, e estando fora eu vi uma aplicação muito interessante na área de desenvolvimento de microscópios portáteis. Esses microscópios, eles são basicamente microscópios sem lentes, né? Tem uma abordagem bem interessante, usa conceitos físicos de teoria de como as ondas se propagam quando elas interceptam determinados objetos, ondas de luz, né? Frentes de ondas de luz em determinada frequência. Então, os microscópios, eles acabam sendo produzidos dessa forma, principalmente os microscópios de elétrons. E, então, tivemos a oportunidade de desenvolver hardware e software utilizando sensores de câmeras convencionais. Então, esse foi meu tema de doutorado, que eu acabei defendendo em 2014, certo? E ao retorno para o Brasil, eu tive a possibilidade de retornar para os Estados Unidos para trabalhar como pós-doc, mas na época o financiamento que eu acabei recebendo, ele também tinha uma espécie de waiver, ou seja, ao mesmo tempo que eu fiquei fora com financiamento, eu precisava ficar no Brasil obrigatoriamente. Então eu tive uma restrição de saída que acabou gerando uma série de conflitos, né? Nós estamos falando de conflitos, né? Decisões. Ao retorno, realmente, o que eu acabei vivendo fora do país acabou me impulsionando com um desejo imenso de retorno, só que um ano foi suficiente para recriar, reatar as relações com a Univale, com a UFSC, com a empresa, né? Então foi um momento interessante que a empresa ela também acabou recebendo um aporte interessante, grandes possibilidades de projetos, acabaram gerando conflitos entre uma possível saída ou não, né? E eu acabei decidindo por não sair, né? Acabei decidindo por ficar no país, trabalhando e também vislumbrando uma possibilidade de trabalho em academia com trabalho na empresa que nós tínhamos fundado, né?
Então, em 2018, o desejo de atuar na academia, ele veio, acabou vindo muito forte, né? Eu acabei prestando alguns concursos públicos, acabei sendo aceito, acabei sendo aprovado em um concurso da UFSC em 2018, mas antes disso eu tive várias reprovações, algumas aprovações não em primeiro lugar, né? Que quando se lança um concurso público, se informa também a quantidade de vagas e dentro daquele limite de vagas ocorre a contemplação, então eu acabei sendo aprovado em terceiro, em segundo, em quarto, né? Então foram algumas rejeições até conseguir ser aprovado em primeiro em 2018. Aí eu acabei vindo para a UFSC, aqui em Araranguá, tive uma possibilidade talvez de escolha em Blumenau, né? Mas eu acabei decidindo, justamente por ser um curso que me atraía bastante, dentro da possibilidade de desenvolvimento também regional, com curso de medicina. Então, na época, havia-se a possibilidade de implementação de um curso de medicina aqui no sul do estado de Santa Catarina, que foi basicamente o que acabou ponderando na escolha de atuação aqui em Araranguá. Então, hoje, eu sou professor efetivo na UFSC aqui, desde 2018, do Departamento de Engenharia de Computação, professor do curso de Engenharia de Computação, professor também da pós-graduação, nível de mestrado e doutorado, temos o curso de Tecnologia de Informação e Comunicação, aqui em Araranguá, e o curso de Medicina, ele se efetivou realmente, tá, pessoal? Então, hoje nós temos no nosso campus a Engenharia de Computação, a Engenharia de Energia, Tecnologia de Informação e Comunicação, e os cursos na área de saúde, que é a fisioterapia, a medicina em si, e temos aí a possibilidade futura de um curso de enfermagem, quem sabe, né? Então as coisas elas estão sendo direcionadas para um enfoque bem interessante, que me chama bastante atenção aqui no sul do estado, que é a informática, a computação, bastante próxima das áreas de saúde, que foi a pesquisa que eu acabei desenvolvendo enquanto período que eu estive nos Estados Unidos, né? Então, de 2018, a gente teve aí o período da pandemia também, logo no finalzinho ali, 2019, 2020, né? Bastante incerteza para todos do que efetivamente ocorreria. Muitas empresas de base tecnológica nessa época acabaram tendo seus projetos encerrados, inclusive a ForVision ela acabou também sendo bastante impactada com a pandemia. Fato esse que acabou fazendo com que vários dos sócios acabassem indo para outros países. Então, hoje nós temos aí 3 sócios, ex-sócios da empresa que foram para o Canadá, outro que continua no Brasil, mas também está trabalhando para uma empresa no Canadá, a mesma empresa que os outros estão trabalhando, né? E nesse momento, em 2018, eu precisei tomar minha decisão, e minha decisão foi, vou deixar a ForVision para seguir carreira acadêmica. Então, hoje eu não tenho relação nenhuma com a ForVision, mas a gente mantém total contato com as pessoas que foram importantes, né, nessa trajetória acadêmica e empresa, né? Bem, então, em 2022, também ao finalzinho, já entre meio e final de pandemia, né, nós fundamos o laboratório, na época chamado LSIM, que significava Laboratório de Sinais e Imagens Médicas, e mudamos o nome do laboratório para VigiaLab, VIS de Visão Computacional, e sem sombra de dúvidas, que é inteligência artificial. Então, em 2022, deixa eu só dar uma olhada nos comentários aqui. Professor Fábio, fica à vontade para mandar o WhatsApp, qualquer coisa aí, tá? Como eu não tenho feedback, eu estou partindo da premissa que está tudo certo com a transmissão aí. Só me dá um feedback, tá tudo ok? Juliana, estão ouvindo? Não, tá tudo ok. Só aproveitei minutinhos aqui e mandei a vaga para passar para a Juliana. Beleza, professor, obrigado. Tá? Então, em 22, fundamos o laboratório. Esse laboratório, ele começou basicamente também de conversas com empresas, principalmente uma empresa, aí só para fundamentar novamente decisões, tá, pessoal? Vocês, todos jovens aí em curso técnico,
o tecnólogo com possibilidade de graduação, o curso de graduação, né, que é a plateia geral do Instituto Federal. Novamente, um momento de grande decisão. Uma empresa, na época, a startup se aproximou de nós, a empresa Global Drones, que está um pouquinho ali abaixo, em busca de projetos de pesquisa. Eles também não tinham recurso. Nós tínhamos alguns alunos que nós gostaríamos de emplacar em projetos ou futuros projetos. Então, em 21, 22, a gente conversou bastante. Em 23, eu cedi alguns alunos para desenvolvimento de algumas soluções para a parte de agricultura. A empresa, na época, trabalhava fortemente com pulverização, com drones. E em 23, fomos no primeiro Show Safra, em Lucas do Rio Verde, ou seja, a maior feira de agricultura e agronegócio do país, que ocorre no estado do Mato Grosso. Então, fomos também para entender um pouquinho do mercado, as demandas, as dores dos produtores. E ali começamos a desenvolver algumas possibilidades de soluções com visão computacional aplicada à agricultura. Então, começamos a desenvolver alguns sistemas para interpretação de imagem de cana, soja e milho, para localização automatizada de daninhas. Vou mostrar alguns slides mais à frente, o que a gente tem de solução. Em 24 a gente foi de novo nessa feira, então levando soluções cada vez mais robustas do andamento das nossas pesquisas, e o time foi crescendo. Então começou de um único aluno, tá? E hoje nós estamos em torno de 30, possibilidade de ir para 35 alunos só para essa empresa, trabalhando na Universidade Federal de Santa Catarina, pessoal. Tá? Então, o que ocorreu de lá para cá? Hoje nós somos basicamente em 45, mas desses 45, hoje, 30 são da empresa, né, que trabalham para projetos na empresa. Em 22, nós tentamos, onde que a gente vai conseguir dinheiro agora para trabalhar com as pesquisas? Começamos a enviar propostas para órgãos de fomento, FAPESC, CNPq, CAPES, FINEP, todas as propostas rejeitadas. 23 rejeitados, 22 rejeitados, 23 rejeitadas. Em 24 a gente começou a acertar. Então mandamos uma proposta FINEP para desenvolvimento de um sistema de agricultura de precisão para drones. Tá? Mas um sistema, vocês devem estar pensando, um sistema para drones já existe, né? Quem conhece a DJI como fabricante, maior fabricante de drones do mundo, tá? Sabe que a DJI também fornece softwares muito interessantes, certo? Mas como o nosso parceiro, a Global Drones, começou a fabricar seus próprios drones, não tinha a possibilidade de utilizar o software da DJI, justamente por ser uma venda casada, né? Para se utilizar o melhor software, o software líder de mercado, era necessário que se utilizasse uma aeronave da DJI. Então a empresa não tinha essa possibilidade. Então, será que o desenvolvimento de um software nacional não seria uma boa ideia? Então, foi essa proposta que nós fizemos para a FINEP. Então, enviamos um projeto para um edital no ano de 2023, e foi aprovado. Projeto com valor bem considerável, né? Aí mandamos mais uma proposta, mais uma aceita. Então, tivemos 2 FINEPs aceitos. O primeiro FINEP, então, para o desenvolvimento da plataforma, o segundo FINEP para o desenvolvimento de um sistema embarcado por uma aeronave que a empresa estava planejando o seu desenvolvimento. Aí prosseguimos, aí a partir desse momento nós talvez aprendemos como desenvolver projetos de pesquisa. Aí mandamos mais uma proposta FINEP para o edital Mover, também aprovado, então aí já foram 3 editais FINEPs aprovados, e agora a gente teve o 4º também aprovado. Tá? Então, encontramos um ponto interessante, mais um momento também propício no país, né, de vários editais de fomento aberto, editais esses especificamente designados para a indústria, tá, pessoal? Não são editais para as universidades, mas uma questão interessante que esses editais eles possuem de requisito é que seja levado uma instituição de ciência e tecnologia, ou seja, uma ICT, junto na proposta. Então, é um requisito do governo federal que o recurso ele é contemplado para a empresa,
né, desde que se tenha uma ICT. Então foi aí que nós começamos a observar algo bem importante, né? Enquanto naquela época, em 2005, eu estava com muitas dúvidas se processamento digital de imagem poderia ser algo realmente interessante, aí a gente viu uma aplicação muito interessante dentro da academia associado com empresas, né? Então, só para a gente entender como o timing das coisas, eles acabam mudando, né? As empresas, elas têm aderido bastante à pesquisa tecnológica em seu corpo técnico, tanto na questão de recurso humano, né, quanto na questão de desenvolvimento de pesquisa. Então, a UFSC hoje, ela é uma parceira estratégica desta empresa e estamos capilarizando também para outras empresas aqui na região sul de Santa Catarina, até porque o polo de cerâmica aqui ele é bastante forte, a risicultura, ela aqui também é extremamente forte, né, a produção de arroz da região do extremo sul catarinense e do Rio Grande do Sul é uma das maiores do país, então nós estamos buscando algumas áreas periféricas também de linha de atuação, certo? Então hoje, pessoal, não precisei estar dentro de uma empresa para desenvolver pesquisa, hoje as empresas também entendem a necessidade de ter pesquisadores mestres, doutores, com alto nível de formação acadêmica dentro das suas instituições, né, e hoje já fornecemos para a empresa vários engenheiros formados, né, então uma relação interessante é que o aluno, hoje nós temos o recurso da FINEP, basicamente, esse recurso é um recurso para pelo menos 3 anos e meio, e é um recurso para fomento de bolsa. Então, nós formamos o pesquisador dentro do laboratório, esse pesquisador, ele já vem desenvolvendo as pesquisas na área de processamento de imagem, visão computacional, e hoje muito fortemente com inteligência artificial, né? O paradigma ele acaba mudando bastante, e nós já entregamos ao final da graduação esse engenheiro formado para a empresa, um salário bastante atraente, carteira assinada, né? Embora muitos também tenham percebido que continuar a formação em nível de mestrado é interessante. Seja um mestrado integralmente na academia, trabalhando em projetos com empresas, ou part-time, que é o caso da Juliana, que vai logo mais proferir a palestra dela, né? O part-time hoje ele também tem sido bastante aceito hoje, tanto pela academia quanto pelas empresas, né? As empresas, elas entendem que é importante dispensar os seus profissionais para que eles continuem e prossigam com a formação deles, né? Então, só para a gente passar um panorama, um histórico, né? Seria de forma sucinta, mas talvez eu tenha me prolongado um pouquinho demais, tá? Mas é isso, pessoal, tá? Então, hoje o nosso laboratório Vigia, eu vou sair um pouquinho aqui, vocês podem visitar o site também, tá? Nós temos algumas iniciativas, aqui nós temos um curso de extensão que nós estamos lançando, chegamos a um ponto interessante onde nós acabamos absorvendo, 45 é um número bem expressivo, né, de pesquisadores, então nós absorvemos vários alunos, e como a gente acabou crescendo rápido também, talvez não tenha dado tempo de preparar, de formar esses alunos, então nós absorvemos os alunos que já tinham um bom conhecimento técnico, mas chegamos num ponto onde a gente está tendo que preparar o aluno, então estamos oferecendo curso de formação de hard skills, né, um curso complementar, obviamente não é o intuito de substituir a formação do engenheiro, de computação, que é o curso regular, inclusive começa hoje o nosso curso, né? E o curso aqui nós estamos formando 2 linhas específicas, uma delas é o perfil de desenvolvimento web e visão computacional. Você deve estar se perguntando, desenvolvimento web num laboratório de pesquisa acadêmico? Sim, pessoal, é uma necessidade dos projetos, então nós não tínhamos o know-how, não tínhamos vislumbrado a demanda de formação de back-end, de front-end, do full stack, do profissional full stack, que ele é muito valorizado ainda hoje, né? Então, nós desenvolvemos internamente no laboratório, através dos próprios alunos, essas expertises, e hoje os alunos estão atuando na formação de novos alunos que vão ingressar para o laboratório, para que nós possamos também proceder futuramente com a entrega desses alunos para a indústria, né? Então, novamente, aí, salientando, a universidade, os institutos federais cumprindo seu papel de formação
e de entrega de um perfil bastante qualificado para as empresas que demandam urgentemente de profissionais qualificados, né? E aqui estão as nossas possibilidades de bolsa, temos um fluxo contínuo até 31/3, temos vários perfis, então, se quiserem dar uma olhadinha, né, nada impede também de pegarmos alunos aí do Instituto Federal, fazer um trabalho remoto é totalmente possível, tá, professor Fábio? Então, podemos fazer uma parceria aí, quem sabe, de trabalho colaborativo. Poxa, seria fantástico isso aí. Interinstitucional, tá, professor? Não temos essa limitação. O aluno não precisa estar aqui na UFSC para trabalhar conosco. Inclusive, se tiver um aluno bom aí de C++, de Python, que, quem sabe, acabou seguindo front, back, full stack, ou mesmo visão computacional, se candidata, que é uma possibilidade bastante real, tá, pessoal, de já trabalhar em projetos. Manda um link para nós aqui, que eu compartilho com a turma. Tem alguns que estão realmente pensando em fazer o mestrado. Essa seria colocar os requisitos. Sim, perfeito, professor. Isso são bolsas de graduação, tá, professor? Já se inscreve e os outros se preparam para se inscrever. Perfeito, professor. São bolsas de graduação, tá? Então, é um valor por 20 horas de pesquisa. Tá aqui em cima o link, pessoal, visia.ufsc.br, ou vai no Google, coloca Visia, que provavelmente já vão acabar indo direto para o link, né? Bem, acabei falando demais, eu vou passar bem rapidamente algumas aplicações de visão computacional para vocês darem uma olhadinha. Então, assim, pessoal, em resumo, tá? O que eu posso dizer? Gerou dúvidas extremas, tá? É uma área interessante, é algo que realmente pode ser interessante para as empresas. Hoje, talvez a gente não consiga ver a aplicação prática, porque muitas das coisas, elas levam tempo para serem desenvolvidas fora da academia, tá? Então, pode ser que nós fomos bastante assertivos na linha, né? Trabalhar com imagem, sendo que não estava preparado para ser absorvido naquele momento, no passado, mas hoje muitas empresas estão desenvolvendo visão computacional, processos de automação dentro do seu quadro de soluções, tá? Então, eu vou soltar algumas aplicações aqui. Isso aqui é uma solução do professor Aldo, que nós acabamos trabalhando na época. Tá? Então, é um processo... São algoritmos simples, tá, pessoal? Não tem nada de muito vanguarda em termos de processamento de computação aqui. Inclusive, foi o professor Aldo que acabou indo para uma estrada do interior em Florianópolis para fazer essa filmagem. Então, aqui esse bloco vermelho aqui representa onde que os seed points eles são instalados para fazer um algoritmo de expansão. Então, só para vocês verem, é um processo interessante em nível de pixel, que acabou culminando em defesa de TCC na época, foi o trabalho de mestrado também de um aluno. Então, são algumas técnicas básicas de processamento de imagem que acabaram sendo bem empregadas. Isso aqui foi trabalho técnico também desenvolvido por alunos de graduação na época. Então, em nível de pixel, hoje tem técnicas de inteligência artificial que fazem isso aqui de forma bastante precisa. Isso aqui, na época, foi desenvolvido tudo em nível de pixel, ou seja, identificar os objetos que se movimentam para construir um modelo de transição entre frames, depois aplicar uma matemática básica. Essas setas aqui, que são vetores de direção, é matemática de segundo grau, tá, pessoal? Não tem nada de muito sofisticado aqui. Mas tudo foi implementado na mão hoje, com redes convolutivas. Inclusive, o aluno hoje não precisa ter conhecimento aprofundado de programação para desenvolver esse tipo de tecnologia. Basta saber dominar os frameworks existentes. Hoje, com Python, se resolve muita coisa. É a linguagem da moda, né? Na época, nós fizemos tudo em C e C++. E hoje o Python ele é amplamente difundido e basicamente se encontra código para tudo, inclusive se solicitar para alguma inteligência artificial auxílio no desenvolvimento dessa tecnologia para rastreamento de objetos, muito provavelmente a gente vai ter o código funcional já, né? Mas na época foi desenvolvido tudo na mão isso daqui, tá? Então aqui uma aplicação de rastreamento e aqui uma aplicação de
de transição entre duas faixas virtuais para estimativa de velocidade. Certo, pessoal? Então, são aplicações bem básicas. Deixa eu passar mais um pouquinho. Aqui uma aplicação já focada em agricultura. Também um método clássico. Tá? Em 2015, mais ou menos, nós tivemos o advento, uma transição bem interessante na computação, que foi o surgimento dos modelos convolutivos. Então, toda aquela técnica que o professor Fábio teve que trabalhar bastante, o Eros trabalhou muito, eu trabalhei bastante também, que foi escovar pixel. De 2015 para cá, ela não acabou caindo totalmente por terra, mas acabou se tornando um pouco obsoleta, mas hoje ainda se utiliza muita técnica híbrida, combinada com o modelo de inteligência artificial, com um modelo secundário que vai fazer um refino em nível de pixel. Isso daqui é para detecção de linhas de plantio, certo? Então, é uma técnica que analisa tendências. Né? Tudo bem, a gente tem que também admitir que a inteligência artificial também não resolve todos os problemas do mundo e muitas vezes a gente tem que acabar recorrendo a técnicas clássicas. Isso aqui é o caso típico. Né? Análise de tendência de linha, criamos um campo de vetores, da onde vai a direção predominante das coisas, fazemos aqui a ligação das linhas, né? Para que a gente tenha, por fim, esse resultado aqui. Então, aqui nós temos um vídeo com todas as linhas de plantio em uma imagem aérea, e algumas linhas elas não estão muito bem interessantes aqui, e a gente aplica depois uma matemática de interpolação para fazer um ajuste. Ele fica retinho. Tá? Então, tudo computado na mão com imagens de resolução média. Hoje as imagens elas têm uma resolução bem mais significativa, né? Isso aqui foi aproveitando o trabalho que a gente ficou em segundo lugar no Brasil em 2011, aplicado à agricultura. Então, é uma técnica semi-supervisionada, também não tem nada de inteligência artificial, isso aqui é estatística pura, tá, pessoal? Método estatístico, onde nós delineamos um padrão de interesse na cena e, com alguns pontos, algumas amostras, nós realizamos a busca em todo o restante da imagem por padrões similares. Essa aqui é uma técnica interessante que nós aplicamos para patologia na área de saúde, aplicamos para a detecção de objetos, aplicamos em dados também, tá? Afinal de contas, dado não necessariamente ele precisa ser um pixel, tá? Mas a gente pode ver dessa forma, uma imagem, ela é uma informação não estruturada, né? Uma imagem é simplesmente uma matriz com comprimento e largura, onde um pixel ele é simplesmente um valor de RGB, ou seja, um dado sem semântica alguma, tá? Sem estrutura alguma, ok? Então, é um classificador que pode ser utilizado, inclusive, para determinar padrões em um banco de dados, certo? Aqui está um algoritmo de classificação de espaço, como que esse algoritmo estatístico, efetivamente, ele se comporta. Então, se eu tenho um padrão de seleção, como, por exemplo, o padrão dessa estrela do mar, tá? Esse padrão apresenta-se de forma complexa em algum espaço, seja lá qual for o espaço, nesse caso aqui um espaço RGB, pode ser outros tipos de espaços, afinal de contas as cores se comportam de forma complexa em padrões, por exemplo, no HSV, no HSL, no Cielab, que são todos formas de representação de cores em espaços discretos, e com base na seleção de padrões, nós realizamos o corte nesse espaço com esse modelo estatístico. Então, ele é semi-supervisionado. Eu seleciono um padrão, tá? Defino um grau de rigorosidade para o meu modelo, e a partir daí ele procura por padrões similares. Então, aqui nós utilizamos para detecção de áreas de queimada e rebrota, aqui em áreas de deficiência nutricional e área de amassamento da máquina, que passou um implemento agrícola nessas linhas, e aqui é a área de falha, certo? E aqui está a aplicação dessa técnica em uma área de soja, certo? Então o drone fez o sobrevoo na área, as áreas com verde menos intenso são áreas onde eu tenho a possibilidade de uma deficiência nutricional, onde eu posso eventualmente aplicar de forma localizada, depois com o drone, o químico ou defensivo, gerando numa economia de produto, né?
certo? Deixa eu passar um pouquinho, acho que aqui tem um mapa interessante, deixa eu passar mais para frente, aqui. Depois eu posso acabar comparando na imagem onde que estão as áreas que são diferentes do padrão que seria o padrão normal da cultura. Aqui eu tenho uma outra aplicação para a saúde. Essa aplicação particularmente aqui, a resolução não está muito boa, deixa eu ver se consigo botar em lupa. Ok. Esse é um projeto com fisioterapia, do nosso curso de fisioterapia, onde ele avalia, na época, né, ele tinha por intuito avaliar eventuais complicações resultantes de mães gestantes que tiveram Covid, a Covid gestacional, que tipo de anomalia que a Covid gestacional ela poderia ocasionar no sistema visual da criança em desenvolvimento. Então, o objetivo aqui é aplicar uma malha poligonal de um mesh na face da criança para a identificação da região dos olhos, para a extração de pupila e íris, para verificar a relação pupila-íris. Tá? E aqui o procedimento clínico, basicamente, a mãe segura a criança e uma plaquinha quadrada com um estímulo que contém um padrão, pode ser um padrão de círculo, enfim. Tá? Esse padrão é deslocado na frente do olho da criança para verificar se o acompanhamento ele está se dando de forma uniforme. Então é isso que as fisioterapeutas elas aplicam como um teste clínico para verificação de alguma atipicidade da visão humana. E o objetivo foi o desenvolvimento de uma plataforma para identificação de atipicidades, novamente, oriundas do Covid. Né? Aqui já é um modelo mais vanguarda de identificação de padrões, as redes convolutivas. Então aqui a gente já não escova tanto pixel, não desenvolve em baixo nível, mas sim usa um framework. Esse framework ele é treinado em função de um grande volume de dados. Depois a Juliana vai explicar um pouquinho o que ela utiliza também em termos de inteligência artificial para reconhecimento de padrões de céu, nuvens, mas aqui a gente fez o reconhecimento de árvores, né? E para isso a gente utilizou um grande volume de dados para fazer o treinamento do nosso modelo. Então aqui a gente já começa a ter um ponto de ruptura em relação àquilo que é clássico daquilo que é mais vanguarda em visão computacional. Nós já temos uma terceira geração hoje, né, que ela surgiu mais ou menos em meados de 23, 24, que são os modelos de linguagem. Então nós já tivemos 3 transições aí, implementação em nível de pixel, redes convolutivas para identificação de padrões de forma praticamente automatizada, e hoje nós temos os modelos de linguagem. O que é um modelo de linguagem? O GPT, por exemplo, né? ChatGPT que todo mundo utiliza aí. Espero que não nos trabalhos do professor Alexandre, do Fábio Alexandrini, mas hoje os modelos de linguagem eles têm se aproximado de forma bastante significativa na interpretação de imagens também, tá, pessoal? Certo? Então já é a terceira geração que nós temos presenciado. Aqui uma aplicação em pecuária também, certo? Para identificação de gado. Aqui nós temos o intuito de estimar peso por drone. Esse é o objetivo do nosso projeto. A identificação ela está bem precisa, utilizando um modelo de segunda geração, que é uma rede convolutiva. E associado a essa rede convolutiva, aí nós temos um processo clássico. Então, primeiro identifica onde é que está o animal, e a gente vai para um processo clássico, que é uma análise de periferia, né, para uma estimativa de carcaça, área de carcaça do animal para estimativa de peso. Certo? Aqui, detecção de achados para cana-de-açúcar. E aqui uma outra aplicação, que quando a gente teve uma aproximação com a PRF, a UniPRF de Florianópolis, para identificação de, primeiro, estimativa de velocidade veicular por drone, e depois a identificação de ações de periculosidade, ultrapassagem irregular, ultrapassagem forçada, esse tipo de situação. Tá? Bem, pessoal, aqui tem um vídeo de um modelo de linguagem em atuação. Eu vou convidá-los para olharem no site do Vigia, tá, pessoal? Então, isso aqui é um LLM que responde a perguntas de agronomia, que foi treinado num supercomputador em Florianópolis, uma DGX H100, com 640 GB de VRAM,
8 placas gráficas H100, então um computador aí que custou seus R$ 2 milhões, adquirido ao final de 2024, então esse aqui é o modelo de linguagem, um LLM, né, um GPT para agricultura. Então dei uma olhadinha no nosso site. Esse aqui é o nosso parceiro, que se encontra ali no Tech Alpha, a Global Drones. Então hoje eles prestam ainda serviços de pulverização, mas hoje eles estão mais focados em P&D, ou seja, pesquisa e desenvolvimento. Eles estão efetivamente desenvolvendo aeronaves. Essa aqui é uma aeronave totalmente elétrica, essa aqui é uma aeronave híbrida que utiliza um motor a combustão, o que garante a alimentação das baterias em voo. Então temos aí uma aeronave de 2 a 3 horas, dependendo do plano de voo, até 4 horas, pairando no ar com hexarotor. Então uma aeronave mais ou menos de uns 90 centímetros de envergadura. Essa aqui já é uma aeronave para a Petrobras. Então esses projetos aqui todos nós participamos. Aqui nós estamos desenvolvendo o sistema de autonomia dessa aeronave, afinal de contas é uma aeronave para 1.600 quilômetros de autonomia. Então é uma aeronave que vai muito além da linha divisada do piloto, ou seja, o piloto não tem a informação visual da aeronave, então tem que confiar que os sistemas de comunicação eles estejam totalmente operacionais. E para isso estamos desenvolvendo o sistema embarcado de tomada de decisão em relação a ameaças, outros drones, pássaros, balões, edificações, enfim, qualquer situação que possa colocar em risco a integridade da aeronave. Então tem uma câmera, tem um conjunto de câmeras na aeronave, e nós estamos fazendo o processamento dessas imagens em um sistema embarcado que está na própria aeronave. Então é um sistema em tempo real de tomada de decisão. Tá? Claro, ela sempre tem... O sistema sempre parte da premissa que o piloto ele está sendo informado absolutamente de tudo, mas a aeronave ela precisa tomar algumas decisões caso haja alguma falha de comunicação com o piloto ou alguma situação adversa onde a tomada ela precisa ser rápida. Tá? Então esse é o nosso principal parceiro hoje, né? Onde tivemos aí a aprovação de 4 FINEPs, certo? E aqui alguns sistemas que estão sendo desenvolvidos. Então essa é a plataforma onde que a gente teve que desenvolver nosso know-how de desenvolvimento web por demanda desse projeto. Então nós temos hoje, utilizamos bibliotecas open source inicialmente. Então a aeronave ela captura várias imagens e essas imagens precisam ser costuradas nesse ortomosaico que está sendo demonstrado aí. Então hoje nós temos uma plataforma web. A geração do ortomosaico ele demanda de bastante capacidade, e uma vez gerado a gente pode rodar o ortomosaico, inclusive em conexão 4G, como nós fizemos no Mato Grosso. Em celular, em mobile, navegando num ortomosaico gigante. Certo, pessoal? E aqui a gente está integrando agora também a questão de inteligência artificial em cima dessa plataforma web. Tá? Então, efetivamente uma plataforma para concorrer com o líder de mercado mundial, que é a DJI, com software DJI Terra, tá? Só que uma ferramenta nacional. Ok? Aqui uns módulos de controle. Essa aqui é um vídeo similar também, só porque aqui tem deixa ele atualizar a taxa de quadros, porque ficou horrível a resolução. Não é porque é horrível, tá? É porque o meu Google Drive aqui aparentemente não conseguiu fazer a atualização da área. Mas é uma imagem de alta resolução de cana-de-açúcar, de algumas fazendas no Mato Grosso. Aqui nós aplicamos filtros de detecção de solo, aqui um filtro de relevo para calcular tudo em função da altimetria, da altitude de voo da aeronave, né? Então aqui a gente consegue ter efetivamente a topografia. Deixa eu avançar um pouquinho. Aqui a gente tem um 3D. Deixa eu dar uma paradinha, ver se atualiza aqui a resolução. Então esse canavial calculado a partir do drone, na web sendo demonstrado, tá, pessoal? Tudo com ferramentas open source integradas no projeto. Certo? E aqui a identificação do módulo que está embarcado na aeronave, de um drone filmando outro drone. Então aqui tem uma rede convolutiva, também nada muito sofisticado, tá, pessoal? Mas o
o contexto em si, embarcar o algoritmo em um hardware, nesse caso é uma NVIDIA Jetson que está rodando embarcada, tem todos os desafios de tomada de decisão, e agora a gente está indo para a parte de controle também, para autonomia. Então, aqui uma pequena IA identificando objetos de interesse. E aqui, um outro algoritmo, esse algoritmo ainda ele está proibitivo de ser embarcado devido ao custo computacional dele, mas é um algoritmo que estima profundidades dos objetos, só que tem um grande diferencial aí, essa estimativa de profundidade é em função de uma única câmera. Dá para utilizar LiDAR, dá para utilizar visão estereoscópica e outras coisas para se calcular efetivamente a distância mais aproximada do objeto, mas aqui nós estamos realizando com uma única câmera, então é um processo extremamente custoso, então estamos buscando a reimplementação desses processos em linguagem de baixo nível, né, C++, não é tão baixo assim, para que a gente tenha isso rodando em tempo real, que hoje ainda está proibitivo. Certo, pessoal? Então, essas foram algumas aplicações. Eu acho que eu encerrei aqui, tá? Aqui tem um QR Code no meu contato. Se alguém tiver também interessado nas vagas do laboratório, eu convido-os a darem uma olhadinha. Tá? Pelo fato de estar em outra instituição, não é fator impeditivo para fazer parte do Vigia Lab. E quem sabe, se formando aí no curso de vocês, nós já façamos um encaminhamento para os nossos parceiros. Temos também o curso de mestrado aqui, quem tiver desejo de prosseguir na carreira acadêmica, né? Temos essa possibilidade, certo? Então, só para concluir, pessoal, vocês devem estar pensando, tá, mas ainda eu continuo com dúvida, carreira acadêmica, indústria. Eu acho que é uma questão bastante pessoal a escolha, tá? Ambas são muito promissoras, afinal de contas, a tecnologia ela é uma área promissora por si só, certo? Não importa muito se eu vou terminar a graduação e vou trabalhar diretamente na indústria, mas eu tenho talvez uma leve tendência ainda, pessoal, a mencionar o seguinte fato de que um mestrado é diferencial, certo? Um doutorado é diferencial, até porque hoje as empresas elas não são mais aquelas empresas que procuram programadores de um antigo curso de processamento de dados ou de desenvolvimento. Tá? Hoje o profissional não é mais aquela pessoa que vai ficar sentada atrás de um computador desenvolvendo código. Hoje o profissional ele precisa ter um senso crítico de pesquisa, ele precisa conhecer e dominar as ferramentas de inteligência artificial, certo? Afinal de contas, são paradigmas que a gente precisa estar bastante antenados no que está acontecendo, tá? Até porque toda revolução, ela beneficia algumas pessoas e acaba gerando também o seu desemprego, né? Isso é óbvio, então a qualificação e a atualização, ela nunca é demais, tá, pessoal? É sempre benéfico. Então, sejam lá a área que vocês decidam, tá? Mas, novamente, só para a gente compreender, hoje as empresas, elas estão totalmente aderentes ao aspecto de ter profissionais altamente qualificados, mestres, doutores, no seu quadro técnico, tá, pessoal? Esse é o novo paradigma das empresas de tecnologias no Brasil, certo? Perfeito, pessoal? Então, eu acredito que nunca é demais a formação, muito pelo contrário, perfeito? Professor Alexandre, eu acho que eu falei, professor Fábio Alexandrini, desculpa, eu acho que eu acabei falando demais. Não sei se a gente prossegue com a Juliana ou dá um espaço exclusivo para ela em algum... Sim, só para complementar a tua fala, né, quando eu fui para a Alemanha, naquele período lá de 2001 até 2005, eu achei assim, diferente, porque aqui o mestrado e doutorado era para ser professor. Lá, a maioria dos meus colegas foram direto para a indústria, depois do mestrado e doutorado, os alemães lá, né? Inclusive, depois a gente fez um projeto com a participação do professor Aldo, chamado Transrec, que rodou de 2004 até 2012. Transferência de tecnologia. Mesma coisa. De todos os doutorandos alemães que vieram para cá, só um se transformou em professor. Todos os demais já foram absorvidos direto pela indústria. Agora, a própria FINEP tem financiamentos para fixação de doutores e mestres nas indústrias.
aquilo que você está colocando. As empresas estão procurando diferencial na formação profissional. Não mais, eu quero um cara para escrever código. Né? Eu quero alguém que pense, alguém que realmente faça a diferença no desenvolvimento da minha empresa. Passar para a Juliana, né? Obrigado. Perfeito. Professor, quanto tempo temos ainda? Nós temos aí pelo menos mais uns 20 minutos, tranquilo. Tá. Juliana, para eu não te deixar com muito pouco tempo na sua fala, até porque o trabalho da Juliana é interessantíssimo, o case dela é muito interessante, professor. A atuação dela com empresas no Brasil, nos Estados Unidos e também o pezinho na academia. Juliana, fica à vontade, tu quer falar rapidamente ou tu gostaria de um espaço só para ti? Eu acho que o professor Fábio Alexandrino, não sei se também tem essa possibilidade, professor. Ela pode atuar. A sua escolha, Juliana, a sua escolha. Gostaria de um espaço para ti, para falar depois, ou tu queres... Eu posso falar um pouquinho aqui, mas a parte da minha pesquisa ali, depois a gente pode marcar, porque eu sou suspeita, eu acho super interessante, acho que merece uma horinha para ela só. Mas eu posso passar ali um panorama só para entender o meu momento que eu estou fazendo. Perfeito, Juliana. Perfeito. Professor, temos essa possibilidade da Juliana fazer uma apresentação solo em... Tem. Podemos pode dar uma palhinha agora e depois poder marcar para amanhã, terça-feira. Não, amanhã não. Na próxima terça, desculpa. Então, amanhã, a próxima, seria possível. Juliana, podemos fazer o seguinte, então, só para a gente manter a temática, por gentileza, se tu puder falar dos teus anseios, das suas dúvidas, carreira também, o que tu faz, tá? Até para o pessoal conseguir se posicionar, tá, Juliana, por gentileza, e aí tu mostra a tua pesquisa em um outro momento, pode ser, Juliana? Sim, então eu vou apresentar aqui o início dos meus slides, que fala exatamente essa parte, como Perfeito, Juliana, obrigado. Estão vendo a minha tela? Estamos vendo. Então tá. Bom, eu não estou muito diferente da história do professor Antônio. Eu comecei a minha jornada acadêmica fazendo uma graduação, né? Na verdade, eu comecei fazendo engenharia civil, fiz 2 anos e meio, e eu larguei tudo e fui para física, me formei em física na UFSC, e eu falo que a física não era difícil o suficiente, eu ainda iniciei uma graduação junto com a física de meteorologia também na UFSC, e eu acabei me apaixonando pela meteorologia, eu nunca nem pensei em meteorologia, mas eu tinha que fazer aquelas matérias optativas, né? E aí eu pensei, vou pegar uma bem facilzinho aqui, peguei uma de meteorologia e eu acabei me apaixonando, e no outro semestre, quando eu vi, eu estava fazendo 5 matérias de meteorologia, 5 de física, e acabou que eu me formei nas 2 graduações, e em 2022, se eu não me engano, eu entrei no mestrado em Ciências da Computação, e hoje eu sou doutoranda em Ciências da Computação. Hoje eu tenho 4 anos de experiência no mercado de trabalho. Eu comecei a estudar IA em 2020, né? Hoje eu sou gerente de projetos de inteligência artificial. Toda a minha área acadêmica e a minha área de trabalho, eu sempre voltei para a área de visão computacional. E hoje eu sou gerente de projetos, né, numa empresa, numa startup a gente só trabalha com visão computacional aplicada à segurança. E eu sou engenheira de inteligência artificial numa empresa nos Estados Unidos. Então, hoje eu ganho em dólar também. E, além de tudo, eu também sou pesquisadora em inteligência artificial na UFSC, onde eu faço meu doutorado, né? Hoje a minha área de pesquisa é aplicada à meteorologia aeronáutica. Foi uma área que eu acabei puxando e mudando completamente a minha área, porque eu fiz o meu mestrado na área de meteorologia, inteligência artificial aplicada a nuvens, e eu sou apaixonada por aeronáutica, então acabei voltando toda a minha pesquisa ali para a parte de visão computacional aplicada nas nuvens, mais para a parte de aeronáutica, onde eu acabei descobrindo ali vamos dizer assim, um buraco que existe dentro de aeroportos, dessa parte de inteligência artificial aplicada à aeronáutica, né, da meteorologia. Só para contextualizar como que eu entrei nessa área de IA, né? Como que eu fui parar da física e da meteorologia, que eu fui parar na área de IA. Tudo começou ali na pandemia, em 2020, eu já tinha me formado em física, eu estava finalizando a graduação em meteorologia, e, cara, eu ganhava uma bolsa de R$500, eu já tinha quase 30 anos na cara, e eu sempre gostei muito de estudar,
E quando entrou na pandemia, em março, eu já estava entediada, eu precisava de um desafio novo, eu sempre gostei muito de estudar, eu precisava estudar algo novo. E, cara, eu não aguentava mais ganhar R$ 500 a vida toda ganhando bolsa de graduação. Nunca tinha trabalhado de CLT, nunca tinha trabalhado no mercado de trabalho. E na pandemia eu acordei um dia e eu falei, gente, eu preciso ficar rica, eu não posso ganhar R$ 500. E eu joguei no Google, eu botei até aqui embaixo, empregos que pagam bem e têm futuro, né? E aí, essa lista que até foi uma lista do G1 que abriu e mostrou lá, primeiro lugar, empregos do futuro que vai pagar bem. Cara, primeiro lugar, medicina, não tem o que fazer. Medicina, eu acho que está sempre no topo ali de empregos do futuro e que pagam bem. Mas em segundo lugar estava escrito inteligência artificial. Lembrando que em 2020 ninguém falava em inteligência artificial. E aquele termo inteligência artificial me chamou muita atenção. E eu comecei a pesquisar, só que também naquela época não tinha material em português, né? Era tudo em inglês. Eu comecei a pesquisar, e eu comecei a ver que para trabalhar com IA, eu precisava de uma base forte em matemática, o que eu já tinha por causa da física. Eu também percebi que tinha que ter uma base forte na parte de estatística, que eu também tinha por causa da meteorologia, né? Que a meteorologia é probabilidade estatística. E então eu tomei a decisão de começar a estudar a parte de inteligência artificial, mas eu queria entrar na área de TI, queria aprender a programar e queria entrar nessa área de IA. Mas eu estava completamente sozinha, perdida, eu não conhecia absolutamente ninguém da área. Como eu falei, eu jogava no Google, era tudo em inglês, tinha pouco material. Eu jogava no LinkedIn, não tinha muita vaga. Mas eu comecei a pesquisar e cada vez que eu pesquisava mais, todos os sites que eu entrava falava IA é o futuro, machine learning, deep learning. E eu, completamente perdida, não sabia o que fazer, eu comecei a fazer o primeiro semestre da graduação de Ciências da Computação na UFSC. Como na época era pandemia, estava remoto, eu acabei pegando as matérias remoto, aproveitei que estava remoto e peguei essas matérias, né? Mas se vocês verem, eu já estava me metendo em outra graduação, eu fiz o primeiro semestre completo de computação, né? E aí, numa dessas matérias, eu conheci o professor Aldo, que ele apresentou uma pesquisa sobre inteligência artificial, parte de visão computacional, aplicado nas nuvens, mas era um projeto voltado para a área de fotovoltaica. E aí eu achei super interessante, eu comentei no chat lá, falei, eu estou me formando em meteorologia, e o professor Aldo me falou, Juliana, vamos conversar. E aí eu marquei uma reunião com ele, e ele falou, tu já ouviu falar em visão computacional, tu sabe programar, tu sabe deep learning? E eu falei, não, eu não sei nada, eu estou perdida, eu expliquei minha situação para ele, e aí ele me convidou para ir fazer um mestrado com ele. Então, acabei entrando aí também no Encode, junto, que nem o professor Antônio, né? E trabalhei também no LAPIX, que é o Laboratório de Processamento de Imagem, dentro da UFSC. Então, foi assim que eu acabei entrando nessa área do mestrado, né? Como eu falei para vocês, hoje o meu mestrado é voltado na parte de imagens de nuvens. E hoje eu faço o quê? Eu pego a cobertura do céu, das nuvens, pego a altura da base da nuvem, a parte de visibilidade, eu transformo para um código meteorológico, que esse código é para pilotos de avião. Então, eu faço análise estatística e testes. Só dando aqui um rapidinho, falando, hoje eu faço a segmentação das nuvens, então eu acabo aqui botando num software que eu estou criando, desenvolvendo, qual é a porcentagem do céu encoberto, porque essa informação é super importante para os pilotos, né? Deixa eu passar aqui o meu slide. Aqui, eu comecei como bolsista na área acadêmica, né? Comecei como bolsista de IA. Logo após isso, eu acho que depois de 1 ano e meio que eu comecei a estudar inteligência artificial, eu consegui um estágio
E esse estágio eu ganhava 5 mil reais, e, tipo, para mim, na época, era surreal ganhar 5 mil reais, uma pessoa que ganhava 500 reais. Até então, nunca tinha trabalhado na vida, e eu estava fazendo estágio ganhando 5 mil, mais R$ 1.000 de ticket de alimentação e mais benefícios, um monte de benefício. E em menos de 8 meses eu fui contratada por essa startup, eu virei CLT. Então, assim, de 5 mil, meu salário virou quase 10. E dali para frente a minha vida mudou completamente. E lembrando que tudo isso aconteceu porque eu entrei no mestrado. Eu sempre falo, o mestrado ele abre as portas e o mestrado abre muita porta. Eu acho que quem quer vencer na vida e quer, assim, quer ganhar muito dinheiro ou quer ir para a área acadêmica, independente do que tu quer, tem que fazer um mestrado porque o mestrado te leva para frente. Então, hoje eu sou CLT, mas eu sou PJ também, eu trabalho em dois lugares, né? E então eu acabei entrando na área de assim. Eu já fiz vários processos seletivos, não que eu tenha passado, né? Mas, por exemplo, eu fiz um processo seletivo da PlayStation, que eu acho surreal conseguir fazer uma entrevista para ser pesquisadora em inteligência artificial da PlayStation. Eu não passei na entrevista, mas eu já acho, tipo, incrível. No processo seletivo da Samsung, eu fui até a última fase, eram 4 fases, eu fui até a última, mas tinha que se mudar para Campinas, que era também de pesquisadora em inteligência artificial. Já fiz entrevista para a Dell, já trabalhei na Petrobras, num projeto também de IA. Enfim, já fiz várias entrevistas, já consegui empregos e também já recusei empregos, e hoje eu recebo toda semana mensagem no LinkedIn perguntando se eu quero migrar de emprego, de salário, enfim. Eu botei aqui, tipo, beleza, Ju, eu posso trabalhar, fazer um mestrado, entrar no mercado de trabalho e trabalhar para os outros. Mas e se eu não quero ter chefe? Se eu não quero trabalhar para ninguém? Tipo, o que tu faz? Aí tu pode montar uma startup de inteligência artificial, porque eu acho que essa área de inteligência artificial ela é tão ampla que ela te proporciona fazer o que tu quiser. E eu e uma amiga minha, a gente acabou montando ali, não montando, a gente iniciou uma startup pequenininha, a gente participou desse programa Nascer, a gente ficou em terceiro lugar, ganha dinheiro, o primeiro lugar ganha, assim, 200 mil para investir na startup, mas no final das contas, a gente era um produto de vendas, e eu odeio vendas, eu não gosto, a minha amiga que é vendedora, ela acabou me convencendo, e acabou que o projeto a gente deixou para lá. Eu sempre gostei da área de meteorologia, de inteligência artificial, de física, então eu acabei largando um pouco essa parte dessa startup de IA, né? Mas, assim, com inteligência artificial, a gente pode dar também assessorias. E, gente, uma assessoria de inteligência artificial aí no mercado está valendo 80, 100 mil reais, tá? Então, é uma coisa que tu precisa saber muito mais a parte de gestão de projetos, da parte ali de levantamento de requisitos. Tu precisa saber muito mais da parte teórica do que realmente de saber colocar a mão no código. Claro que tu saber programar, tu saber fazer as coisas é importante, né? Mas hoje tu consegue dar uma assessoria da parte mais teórica. E aí, se tu gosta da área acadêmica, a gente faz ali mestrado, doutorado, pós-doc, e pode ser professor e pesquisador. E assim como o professor falou, hoje as empresas, antigamente não existia vaga, tu entrava no LinkedIn, não existia vaga de pesquisador em inteligência artificial. Hoje, tu entra no LinkedIn, chove vaga de pesquisador. Porque a inteligência artificial é uma área que não para de crescer, então tu precisa de alguém que saiba pesquisar, e pesquisar não é jogar no Google, pesquisar é saber fazer um levantamento ali de requisitos, de fazer a parte estatística, da análise dos dados, então envolve um mundo muito grande, né, de estudos. E aí, se tu não gosta de código, pode trabalhar ali com a parte de gerenciamento de projetos, gerenciamento de produtos, e, enfim, tem milhões de cargos também. E aí, o que eu ia falar é que, independente da área, né, ou do cargo que vocês escolherem, a dedicação e a persistência é o sucesso, é o que vai te levar para o sucesso, né? E como saber qual é o melhor caminho? Gente, eu não sei. Hoje eu estou trabalhando de CLT nessa empresa do Brasil porque essa empresa me dá uma certa estabilidade.
Hoje eu sou PJ, tenho uma empresa e eu presto serviços para os Estados Unidos, então eu sou engenheira de inteligência artificial lá. Eu ganho em dólar, então eu ganho em real também. Hoje eu também tenho as minhas pesquisas em paralelo. Hoje eu estou desenvolvendo um software sozinha, e assim, sendo que eu não entendo nada de front-end, hoje com a ajuda da inteligência artificial, eu estou conseguindo desenvolver toda a parte de front-end para desenvolver um software. Também estou desenvolvendo um aplicativo mobile. E, além de tudo, eu ainda estou fazendo aula de piloto de avião, mas a parte teórica, aula de bateria, aula de tênis, pratico crossfit e ainda faço milhões de cursos de inteligência artificial todos os dias. Não sei o que eu quero da vida. Na verdade, eu sei, eu gosto muito da área acadêmica, acabei me apaixonando no meio do caminho. Nunca achei que eu ia falar isso, que eu ia gostar da área acadêmica, nunca imaginei querer ir para essa área, mas quando tu começa a fazer pesquisa de verdade e na área que tu escolhe, na área que tu gosta, é completamente diferente e é incrível tu ver a evolução das coisas, do projeto, tu poder publicar um artigo na área. Eu acabei me apaixonando nessa área, só que tem um problema, eu gosto muito de dinheiro também. E, como eu falei para vocês, hoje eu ganho em dólar, hoje eu tenho uma estabilidade no meu CLT, e aí eu fico botando as coisas na balança, porque, e agora? O que eu faço da vida? Eu gosto de dinheiro e eu gosto da área acadêmica. Não que a área acadêmica não dê dinheiro, não estou falando isso, mas é que o PJ ali, tu ser dono de uma empresa, tu ganha muito mais. E tem a possibilidade de ganhar muito mais, né? Então, hoje eu estou bem em cima do muro, mas estou tendendo muito mais para a área acadêmica do que para o mercado de trabalho, né? E aí, para finalizar, eu queria dizer que eu estou 6 anos estudando IA, mais a parte de visão computacional. Eu estudei toda essa parte de matemática, de estatística da visão computacional. Eu afunilei ali, que a área de IA é muito grande, eu fui afunilando, e eu passei 6 anos estudando a parte de visão computacional, eu me concentrei completamente nessa área, eu sei muito pouco de LLM, eu sei LLM, eu sei os outros algoritmos ali, mas a minha área, assim, que eu acabei me especializando é de visão. Cara, muitas noites viradas, inclusive essa noite eu fui dormir super tarde, esse final de semana, eu passei o final de semana inteiro na frente do computador, desenvolvendo o meu software, e, enfim, não é fácil, é um estudo contínuo, ainda mais que agora, depois de 2023, ele deu um boom e sai o tempo todo o modelo, o algoritmo, o agente. É difícil de acompanhar, é difícil de entender, então tu tem que estar sempre estudando, tem que gostar de estudar, porque se não gostar de estudar, não tem o que fazer. E aí tem a parte boa, né? Que eu finalmente consegui ganhar meu salário em dólar, que eu almejava isso quando eu iniciei em 2020. Uma das minhas metas era ganhar um salário em dólar para poder viajar. Nesses últimos 5 anos, eu viajei 20 países, comprei um carro, quitei ele em 1 ano. Hoje eu trabalho de home office, amo o que eu faço, sou completamente apaixonada na área de IA, adoro pesquisa, amo o que eu faço. E eu tenho uma filosofia de que é work hard, play hard. Então, eu trabalho muito duro, o dia inteiro na frente do computador, final de semana, o dia inteiro no computador, mas do nada, se tu entra no meu Instagram, eu tô na Austrália, do nada eu tô em Nova York. Então, eu levo essa filosofia de vida bem a sério. E é isso, se vocês quiserem, depois eu explico um pouquinho melhor da minha pesquisa das nuvens aplicada à meteorologia, porque eu acho bem interessante, é bem legal, é uma área bem diferente, não é uma área que é comum de ver, né? E eu deixo aqui meu LinkedIn, deixei meu Instagram, caso alguém queira me acompanhar ali no Instagram. Não sou blogueira, mas se alguém quiser também me mandar mensagem lá pelo Instagram, se tiver perdido, quiser dicas de alguns cursos, tenho milhões de cursos para indicar. E é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Muito obrigado. Não sei se eu falei muito pouco. Não. Tá tudo dentro do esquema. Então, já aproveitando, já fica o convite, Juliana, nós temos aí, segunda-feira à tarde da semana que vem, tá? Que nós podemos gravar, ou na terça à tarde também, ou quarta de manhã. Que é melhor, o Antônio vai passar, o professor Antônio vai colocar nós dois em contato.
Aham. Que aí fica mais fácil. Porque a minha pesquisa, como ela envolve aeronáutica, e envolve meteorologia, envolve nuvens, é uma área bem multidisciplinar, é bem interessante. Eu sou suspeita, né? Mas... Tá. Aí já que você está falando aí, nuvens, etc e tal, aqui nós temos um problema sério de cheio, se tu permitires, eu convido o pessoal da Defesa Civil daqui para assistir. Ano passado, eu dei uma palestra no controle do espaço aéreo aqui de Floripa, sobre essa parte de meteorologia aeronáutica, então é bem legal. Isso tem tudo a ver com o teu curso aí. Perfeito. No final, consegui juntar todas as áreas que eu sempre estudei, né? E mesmo fazendo meteorologia, fiz por fazer, nunca tive intenção de trabalhar com ela, acabei me apaixonando. Mas, assim, o salário de meteorologista não paga tão bem, e, como eu falei ali no começo, eu queria dinheiro, eu queria ser rica, e então eu acabei juntando duas áreas que eu amo, né? Perfeito. Então, pessoal, vamos fazer uma salva de palmas aqui para o... Então, agradecer novamente. E isso aí, professor. Um convite para marcarmos a agenda específica da Juliana. Beleza, professor. Espero que tenham gostado, tá? E estamos sempre disponíveis, tá, professor? Ocorreu um pequeno descompasso de agenda, né? Mas conseguimos resolver aí, tá? Professor, então é isso, tá? Certo. Precisando, estamos às ordens. Obrigado, professor. Um grande abraço. Até mais. Juliana, professor. Tchau. Tchau, pessoal.